Provérbios 26, a partir do versículo de número 13. Se você não achou, você pode acompanhar no telão ali. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se remove no seu gozo, em outras traduções, na sua dobradiça, assim o preguiçoso no seu leito, em outras traduções, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Amém, amados? Hoje eu queria, amados, falar sobre esse espírito manipulador, o espírito da preguiça. Falar, irmãos, do espírito da preguiça que manipula pessoas, e falar dele para cristão, é como falar para cristão também de libertação. Às vezes você fala de preguiça, a pessoa fala: não, eu não. Deus sabe o que eu ralo. Deus sabe, eu quero falar do espírito manipulador. Às vezes a gente quer falar de libertação para cristão, o cara também não é comigo não. Há espírito, irmãos, que nos manipula. Eu pessoalmente, aí é uma visão pessoal, pastor Keiso também goza dessa visão e por isso eu posso falar nisso aqui. Não acredito em possessão de pessoas que tenham Jesus no coração, amém? Eu creio que a nossa casa está preenchida, não é verdade? Então, essa possessão, para mim, não é viável, porque a Bíblia diz que a nossa casa está ornamentada. Porém, irmãos, creio que muitas pessoas podem ser oprimidas. Opressão é diferente. Em outro momento aí se fala disso. E esse espírito de preguiça, irmãos, muitas vezes manipula as pessoas. Ele é tão sério na palavra de Deus, irmãos, que Provérbios, ele tem algumas ênfases e ele trabalha com 3 ênfases. Ele fala muito do relacionamento de pai e filhos. Filho meu, ouça isso, filho meu, atenta para isso, filho meu, faça aquilo. Ele trabalha muito sobre esse espírito do adultério, e é complicado. Uma vez eu fui falar no encontro de casais sobre adultério, e quando eu terminei, a pessoa saiu, pelo menos 5 me pediram perdão, porque falou: pastor, quando o senhor foi falar de adultério aqui, eu falei: não, esse pastor está brincando, aqui não tem ninguém adúltero, ou um ou outro, como ele vai falar? E eu falei do espírito de adultério, que não é porque não se consumou a conjunção carnal, que ele muitas vezes não está atuando no casamento, irmãos. Tem muitos casamentos que às vezes estão debaixo de uma atuação, entendeu? Aí é outra coisa, outro momento de ministração, é um dos espíritos manipuladores. Mas muitas vezes a nossa vida está sendo manipulada por esse espírito de preguiça, irmãos. E nós não conseguimos entender essa realidade. E tudo que o pecado quer fazer, tudo que o espírito manipulador, irmãos, quer que você entenda, quer que você não entenda que ele existe. Você não precisa saber de algo para sofrer as consequências, irmãos. Consequência é consequência. Se existe ali, você pode até não saber que ela vai sofrer. Um exemplo, uma tomada dessa aí de 220 volts com positivo e negativo. Eu tenho consciência, irmãos, que por uma lei física, que se eu meter o dedo ali, nós fazemos a polarização negativa. Se eu meter um dedo ali, irmãos, num daqueles polos, principalmente positivo, eu posso tomar um choque muito grande. Eu sei disso, queridos? Alguém tem dúvida? Não é verdade? Não vão meter. Mas uma criança, irmãos, de 2 anos, sabe disso? Se ela meter o dedo, ela vai tomar choque? Não precisa do nosso conhecimento, irmãos, muitas vezes para nós sermos manipulados. Vocês entenderam, queridos? Quanto mais camuflado, melhor para ele. E às vezes muitas pessoas vivem essa vida todinha, irmãos, e vai levando e não entende. E pastor, como que a gente julga essa ação? Pelos resultados, muitas vezes.
Mas hoje, amados, eu quero falar desse espírito manipulador e veja, irmãos, como esse texto fala dessa ação sorrateira nele. A Bíblia diz o seguinte: diz o preguiçoso. Uma das fortes, irmãos, um dos fortes indícios da ação do espírito manipulador, que pode estar associados também a isso, irmãos, é uma intelectualidade arrogante. Hoje nós vivemos na sociedade, irmãos, pessoas que fazem textos, pessoas que se especializam, pessoas que debatem, pessoas que falam, pessoas que dizem, pessoas que discursam, e quando você vai ver por trás daquele discurso, não tem nada, irmãos. O preguiçoso diz, o preguiçoso tem opinião própria, o preguiçoso tem vontade própria. Aquela história que o preguiçoso, irmãos, é alguém fora de cena, não existe não. Muitas vezes nós podemos nos camuflar, irmãos, de intelectualidade para escondermos o espírito de preguiça, porque não queremos agir. Aí eu falo, eu digo, eu contraponho, entendeu, amados? Eu faço um monte de coisa. Conhecimento, irmãos, que não traz resultado, irmãos, está fora da realidade. Isso é muito sério, irmãos. O espírito de preguiça faz as pessoas, irmãos, ricas em opinião. Demais. O espírito de preguiça faz as pessoas cheias de arrogância, carentes de autoestima, pobres de conhecimento, miseráveis de atitude. Já viu esse tipo de gente? Cheia de opinião. Sabe de tudo, arrogante até o tampo. Você olha, o cara é carente de autoestima, precisa ser visto, irmãos. Pobre em atitude, zero em atitude, irmãos. Miserável em conhecimento. Opinião é diferente de conhecimento. Sim ou não? Sim. Nossa sociedade, irmãos, está sendo manipulada por um espírito de preguiça. Muitos e muitos da nossa geração, irmãos, estão sendo manipulados por um espírito de preguiça. A pessoa diz, a pessoa se convence, Dalso, que é o cara, a pessoa se convence que está certo, mesmo que todo mundo fala que esse não é o caminho, mas irmãos, a Bíblia diz que para o preguiçoso, ele é mais sábio do que 7 pessoas que respondem bem. Está complicado, pastor Daniel, muitas vezes conversar com alguém, a vida do cara está mal, a família está mal, a pessoa está no buraco, mas as faculdades, os conhecimentos, os grupos, os insights da vida, tem, irmãos, doutrinado as pessoas de tal forma que é complicado. O cara acha que responde melhor do que 7 sábios. Ricardinho estava falando comigo isso na sexta-feira, não é verdade? Pastor, as pessoas têm argumentos para tudo o que a Bíblia diz, porque elas querem viver o que traz prazer para elas. E vamos falar a verdade, irmãos. Trabalho não traz muito prazer não, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, do trabalho, do seu suor, comerás. Então quero te perguntar, seu conhecimento está te levando aonde? Não, pastor, meu negócio é ler, é ter conhecimento e tudo, e o resultado? Cuidado, irmãos, que muitas vezes você pode estar sendo manipulado por esse espírito aí, você nem sequer sabe. Você nem sequer sabe. Talvez nós estejamos cheios de opinião, irmãos, mas carentes, pobres de conhecimento, miseráveis de atitude. Por isso as coisas estão acontecendo na nossa frente e a gente fala, não, deixa para lá. Ele mata a espiritualidade, irmãos, porque a espiritualidade tem um preço.
A Bíblia fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. O que foi, pastor? Vai tirar? Não, vou aliviar, porque você está cansado e sobrecarregado, eu sei que você está no limite, e eu vou mostrar para você o alívio aqui, porque o Evangelho é um Evangelho de resultados. Tomai sobre mim o meu jugo, pois o meu fardo é leve e suave. Suave por quê? Porque o seu não traria resultados, o do Senhor traz resultados. Mas em momento algum, irmãos, o Senhor nos priva de tomarmos a nossa posição. É tanto que Ele fala: no mundo tereis o quê? Que fardo totalmente leve que a gente tem, que vai nos trazer aflição, irmãos? Não confunda esses dois textos, amém? Não é isso. A Bíblia está falando que no Senhor, irmãos, o nosso fardo vai ser leve. Nós teremos resultados, mas tem que ser feito algo nas nossas vidas. O espírito manipulador da preguiça não nos deixa fazer o que está ao seu alcance e é da sua competência fazer. Pastor, pessoas ricas em conhecimento e oração, irmãos. Aí eu pergunto: você ora? Não. Pessoas ricas em conhecimento da palavra do Senhor, a Bíblia diz isso, e se você cumprir isso, não. Porque elas, pastora Laura, chegam à conclusão que o conhecimento, que ali é suficiente, mas o espírito de preguiça, irmãos, as impede de tomar atitudes. Então cuidado, irmãos, com esse efeito. Hoje nós estamos vivendo esse caminho. Pessoas que se acham mais sábias do que pessoas que respondem bem. Pessoas que se acham mais sábias do que pessoas que foram provadas e tiveram resultados. Quando a Bíblia fala que responde bem, é alguém que foi perguntado, foi interrogado, foi testado e mostrou resultado. Mas as pessoas desprezam, irmãos, o conhecimento do outro e a experiência do outro, porque estão sendo manipuladas. Aí bate de frente com quem tem resultado. Para ela é melhor. É uma família, irmãos, que o cara lá tem 30 anos de casado, os filhos na presença do Senhor, de relacionamento, mas a pessoa bate de frente. Chegamos nesse nível, e me permita a palavra, eu que estou me encaminhando aí, entendeu, para a terceira idade, tem um chão. Irmãos, a terceira idade nunca foi tão desvalorizada como nos nossos dias, não sabe de nada. É peso, não é verdade? E com essa reforma da Previdência, ela virou agora, irmãos, então, o calcanhar de Aquiles do Brasil. A gente tem que ver o que vai fazer com esses velhos. O cara viveu, o cara chegou onde você não chegou. No mínimo você tinha que falar: rapaz, ele chegou não. Às vezes a pessoa provou, irmãos, foi testado, não tem valor nenhum para mim, o que vale é o meu conhecimento. Ele é mais evidente do que nós imaginamos. Vocês estão me entendendo, amados? Sim ou não? Cuidado, queridos, que eu, que você, que nós podemos estar sendo testados por isso. Para! A pessoa tem resultado, irmãos, e se você vai se contrapor aquele resultado, com certeza você está sendo manipulado. Para! Ouça! Peça ajuda! Ouça conselhos, irmãos! Não seja cheio de opinião! Não! Se eu for pedir conselho, talvez ele vai falar para eu fazer uma coisa que eu não quero fazer, por isso as pessoas não vão. E vão se complicando cada vez mais. Deixa eu andar aqui, que a caminhada aqui é um pouquinho mais longa, mas 20 minutos a gente termina, que eu quero ainda ministrar. Diz o preguiçoso: um leão está onde, queridos? Pode falar alto. Um leão está... Vou repetir para vocês falarem alto. Diz o preguiçoso: um leão está Um leão está nas
caminho, irmãos, fala de história que deve ser percorrida por alguém, é só dele. E rua fala de reconhecimento e conquista. A preguiça, irmãos, o espírito de preguiça muitas vezes nos manipula de tal forma, irmãos, que nos traz esse adoecimento, irmãos, emocional, que nos leva a viver, irmãos, uma autopiedade, que sempre vamos ter desculpa para não irmos no caminho que Deus tem para a gente. Sempre vamos ter desculpa porque não conquistamos aquilo que Deus já falou no nosso coração. Essa autopiedade, irmãos, é patológica. Ele, irmãos, traz um convencimento que não existe, irmãos. Não existia leão ali, irmãos, mas para ele tinha um leão no caminho. Onde é que existe leão na rua, irmãos? Mas ele fala, tem um leão na rua, eu não me envolvo, eu não vou, não tem condições. Eu sei que a rua é o meu lugar de reconhecimento, de conquista. Eu sei que o caminho é algo que só eu posso percorrer, mas não dá. Irmãos, quantas pessoas pararam no tempo, sabe por quê? Porque plantaram leões na sua história. Não dá, pastor Ulisses. Steve Jobs, irmãos, eu que trabalho com cura interior, irmãos, uma das áreas mais difíceis de trabalhar com cura interior está na adoção. Muitas e muitas pessoas, irmãos, de adoção, trazem em si uma revolta muito grande. Não estou falando todas, mas algumas trazem, irmão, que às vezes é complicado para a gente trabalhar. Steve Jobs veio de uma mãe solteira, foi deixado no orfanato, passou por dezenas de famílias que o rejeitaram, até que a família Jobs o adotou. Ele podia falar, tem um leão na rua, tem um leão no caminho, não dá para mim. Como que pode o pai abandonar o filho? Como que pode a mãe abandonar o filho? Várias e várias famílias abandonaram, mas não, amados. Ele resolveu viver de forma diferente. Michael Jordan, ninguém sabe se é 1,85 ou 1,88, mas para os padrões do basquete norte-americano ele era baixo. Foi rejeitado, irmãos, na sua escola porque era baixo. Foi rejeitada por algumas, até que insistiu, irmãos, conseguiu um lugar com um professor que era amigo dele e se tornou no que se tornou. Michael Jordan. Poderia falar, né, pastor Ricardinho, eu tenho um leão. Meu caminho é ser jogador de basquete, pastora Suzana, mas eu não tenho altura não. Eu tenho talento, vibra. Nunca vai dar para eu chegar às ruas, nunca vai dar para eu chegar aos ginásios, nunca vai dar para eu chegar às multidões. Irmãos, isso é muito sério, amém, amados? Isso é muito sério. Como o diabo tem matado os sonhos das pessoas, porque, irmãos, elas colocam leão onde não tem. Eu sou pobre demais, me falta inteligência, me falta aquilo. Não, é muito difícil. Queridos, em nome de Jesus, observe para ver se você não está sendo manipulado por esse espírito de preguiça. Coloca leões para não ir para ruas, para não ir no caminho, e se convence disso. Se convence disso. Ninguém mudou a ideia dele, torna uma coisa patológica, queridos. A pessoa precisa desses leões imaginários, irmãos, para continuar sobrevivendo. Eu quero dizer, irmãos, que o Espírito de Deus te possua nessa manhã. Porque assim, irmãos, como muitas vezes criamos leões manipulados por esse Espírito,
Eu quero te falar, irmãos, que Deus também, pelo Espírito Santo, pode trazer revelação e trazer restauração nessa manhã. Algo novo pode acontecer. Estou olhando para minha pastora Laura aqui, quando eu falo minha pastora, que desde os 10 anos, ela nos pastoreia. E quantas vezes nós vimos ela falando, irmãos, que estava lá numa terra chamada Chão de Onça, e viu o avião passando lá em cima, e levantava a mão e falava: avião, vem para as minhas mãos. Hoje, irmãos, às vezes ela nem quer viajar de avião, já está até enjoada. Já vi ela falando, a pastora Laura chamando ela, a pastora Laudiane chamando ela para viajar, ela: não, vou não. Manda outro. Poderia dizer: um leão está no meu caminho. Se Deus permitiu que essa palavra chegasse a você, é porque Deus quer mudar a sua história. É porque há tempo de Deus fazer algo, irmãos, nas nossas vidas para a glória do nome dEle. Diga amém. Deus prometeu para o povo de Israel. Deus falou: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Quando eles chegaram diante da terra que manava leite e mel, irmãos, criaram leões. É impossível. Mesmo que seja da vontade de Deus, ouça o que eu vou dizer, irmãos. Se você colocar leão no seu caminho, você vai morrer sem chegar onde Deus quer que você chegue. É impossível, isso é terra de gigantes. Os filhos de Enaque estão aí. Nós somos diante deles como gafanhotos. Assim nós nos vemos, e assim também eles nos veem. Porém, a história todos nós já conhecemos, irmãos, de Josué e Calebe. Em nome de Jesus, que você seja esse Josué e Calebe, amém, amados? E diga: não, esse é o caminho que Deus falou que tem para a gente. Não tem leão nesse caminho não, tem é Deus. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece Deus em tudo, e Ele vai endireitar as suas veredas. Bíblia, está aqui, irmãos. O caminho está torto, o caminho está difícil, tem gigantes, mas eu confio em Deus de todo o coração, eu não me estribo no entendimento, e Deus vai fazer o milagre. Tem que ter mudança, irmãos. Josué e Calebe chegaram, irmãos. Uma geração que saiu do deserto, que saiu do Egito, morreu no deserto. Mas eu profetizo que aqui só tem Josué e Calebe, amém, amados? Em nome de Jesus. Pois Deus tem caminhos maravilhosos para você. Glória a Deus, amém, amados? Vamos andar, versículo 14. Uma outra característica, irmãos, desse espírito, 14, diz o seguinte: como a porta que se remove, que vira, que gira, que vai ali, entendeu? No seu gozo quer falar naquelas trancazinhas, naquelas dobradinhas. Como a porta que se remove no seu gozo, assim o preguiçoso no seu leito. Então preste atenção no que nós vamos falar agora. Falar pausado para você entender. O espírito de preguiça produz em nós um ativismo infrutífero. E esse ativismo nos leva à arrogância muitas vezes em pensarmos que temos conhecimento. A Bíblia fala, irmãos, como uma porta ali, no seu gozo, nas suas dobradiças, que vai e volta, movimenta o tempo todo sem sair do lugar.
assim é uma pessoa manipulada por espírito de preguiça. Um ativismo infrutífero, improdutismo. É aquele pastor Avânia que sempre tem um plano, sempre tem um plano, sempre está querendo mover, pastor Daniel, sempre, e não sai do lugar. Sabe por quê, irmãos? Para termos resultados, precisamos sair da nossa zona de conforto. Ele é ativo, ele faz, mas porém não sai da sua cama, não sai da sua zona de conforto. Se você está na zona de conforto, não vai ter resultado. Como a porta que mexe de um lado para o outro, assim é o preguiçoso na sua cama, rola de um lado e para o outro, fala, faz barulho, diz, mas ele não quer sair da sua zona de conforto. Não dá. Eu às vezes falo para esses abençoados aqui, hoje meu Pedrinho está com 19 anos, e eu falo, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, e aí sou eu, com 18 para 19 anos, quando nós viemos aqui para a igreja, eu trabalhava na Fundação Educacional já, tinha que estar numa zona rural, 7 horas da manhã, pegando 2 ônibus, do Guará para a rodoviária, da rodoviária para a Granja das Oliveiras, irmão, só Deus sabe como eu chegava lá, e de lá para um local chamado Granja do Torto. Era uma viagem que todo mundo tem que começar por baixo, não é verdade? Eu começava assim, 7 horas eu tinha que estar em sala de aula, porque era a zona rural e a educação física era na grade. Quando terminava essas aulas, ia para o seminário. E quando, irmãos, terminava a aula do seminário, tinha que corrigir prova, fazer trabalho, fazer um monte de coisa. E final de semana descansava, amém, amados? Não. Final de semana, 8 horas da manhã, estava eu e o pastor Ulisses ali evangelizando, porque era ministro de louvor, de evangelismo na igreja, pegava ele, nós evangelizávamos aqui, tudinho, irmãos, íamos para a favela, evangelizávamos, à noite, irmãos, tinha o culto de jovens que a gente dirigia, com 15, 20, 30 jovens, só Deus sabe, irmãos, quantos vinha, e no outro domingo de manhã, irmãos, pastor Casey passava lá na Filadélfia, Limão, vamos embora, de manhã, à tarde e à noite. Sabe por quê? Porque um dia Deus me falou, eu te chamei para o ministério, então cumpra o que eu falei. Tinha que fazer, irmãos. Eu tinha um caminho, eu tinha uma rua, um reconhecimento para que as pessoas vissem. Algo tinha que ser feito, irmãos. Não dava para ficar com autopiedade, não dava para dizer, não tem o leão na rua, porque eu trabalho a semana todinha, à noite eu vou para o seminário, sábado e domingo eu preciso descansar. Não! Não tem leão no caminho. O que te impede de chegar e de conquistar o que Deus falou é a sua autopiedade, manipulado por um espírito de preguiça. Aí eu falo para eles, aí digo, acorda meu filho, sim, 7 horas eles estão no cursinho estudando, sim, 11 horas, entre 10 e 11 horas eles estão indo para a cama dormir. Aí um chega e fala para mim, pastor, o senhor é exigente demais. Eu falo, não, a vida é exigente, querido. A vida é exigente. Pastor, eles vão ser o quê, irmãos? Eles serão homens honrados e reconhecidos, porque eles estão lutando no caminho. Tem um leão na rua, pastor, irmãos, não faça isso. Se o seu filho tem um caminho para seguir, encaminhe. Eles não pagam água, não pagam a conta, essa é a minha função, irmãos. Mas eles vão ter que enfrentar o caminho deles, sim ou não? Às vezes nós estamos criando um leão onde não existe, irmãos.
onde não existe, aí está lá. Aí você deixa, Aninha sai da católica, irmãos, 1 hora, e vai para onde, pastor? Para casa descansar. Não, irmãos, vai para o cursinho estudar. Passa em casa não, minha filha, que se passar você fica. Tem a marmitinha, eles levam a marmitinha, chega lá, esquentam e vão comer. Por que eu falo? Porque a sua profissão é estudante. Aí tu pergunta, irmãos, por que o menino fica grudado no WhatsApp, pastor? Por que o menino vê pornografia? Por que o menino, irmãos? Porque nós deixamos muitas vezes e colocamos isso na mão dos meninos. Botamos leões nos caminhos deles, amados. O espírito manipulador, irmãos, ouça o que eu vou dizer. Ele é geracional. Se você não vence ele aqui, irmãos, ele vai bater no outro lá. Você vê um espírito, irmãos, de mentira que manipulou, entre aspas, Abraão. Entre aspas, por quê? Porque na realidade Sara era meio irmão dele, não é verdade, irmãos? Vocês sabiam disso, sim ou não? Sim? Sim. Sara era meu irmão, então ele se ajudou daquela meia informação e manipulou um rei. Quando chega, irmãos, no filho dele, já não era meio, irmãos. Rebeca era o quê? Prima. Então o que era meio, pastor Daniel, já vai se agravando. Então a mentira ali já é completa. Ele chega e mente a respeito de Rebeca. Quando chega em Jacó, o nome dele já é enganador. Vocês estão entendendo, amados? Sim ou não? O nome dele já era o enganador. Davi, pastor Ulisses, não se deu bem com as mulheres. 1 hora dele vencer, não venceu. Quando você chega, irmãos, em Salomão, você vê que o reinado dele não cresceu mais, porque ele se rendeu às mulheres. Piorou, amados? Então são coisas, irmãos, que vão acompanhando geração. Quando a gente vê história, irmãos, há espíritos manipuladores que aconteceu na mãe e está atentando a vida da filha, a vida do filho agora. Então a gente precisa, irmãos, abrir os olhos para essa realidade. Um ativismo infrutífero. Movimenta, barulhento, sempre tem, irmãos, uma solução, mas não quer sair da zona de conforto. A solução é desde que a pessoa continue na zona de conforto. É complicado, amados, mas muito verdadeiro. E para terminar nossa conversa nessa manhã, tem do versículo de número 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. A preguiça, irmãos, ela é um sepulcro aberto de oportunidades. Uma pessoa com espírito de preguiça não aproveita oportunidades. A coisa está diante dele, a coisa está para ele fazer, mas ele não consegue ter o discernimento, a revelação e a ação necessária para consumar aquilo. A Bíblia está falando. Tem o prato, sim ou não? Está falando que tem um prato. Está falando que tem a comida. O que ele tem que fazer, irmãos, para usufruir daquilo? Levar a boca, não consegue. Irmãos, é impressionante ver pessoas tomadas por esse tipo de coisa que chega, pastor, na hora de dar certo, não deu certo. Na hora de concluir, não conclui. Começa um curso, não conclui. Começa outro curso, não conclui. A coisa aparece, a oportunidade aparece. Tudo é bom, irmãos, mas não consegue. A Bíblia fala que ele tem o prato, irmãos, mas não consegue levar a colher à boca. É hilário, não é verdade, irmãos? É uma coisa hilária. E tem gente que vive a vida todinha assim e nunca se atenta, não, gente, o que está acontecendo comigo? Não, isso acontece mesmo.
Deu certo nele, deu certo naquele outro, mas para mim não deu certo. Como que não, irmão? Se o prato está aqui, a colher está aqui, por que não vai chegar à sua boca? Pare, irmãos, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com uma ação nossa. Tem a ver com uma ação nossa. O preguiçoso mete a mão no prato, mas não quer ter o trabalho de levar a colher à boca. Está faltando resultados, irmãos? Fala, meu Deus, será que esse espírito de preguiça não está me manipulando? Em que área ele atuar, irmãos? Não estou só falando de finanças, de conquistas financeiras, não, de materialidade, mas em que área o espírito de preguiça atuar na sua vida, irmãos, o resultado vai ser problemático. Hoje, meus irmãos, a minha vida já está em outro nível, mas durante anos e anos, irmãos, eu na minha função de pai, de criança, botava meus filhos, Pedro e Marcos. Ana andava mais com a mãe, mas irmãos, aqui do meu lado, ó, está aqui os pastores de prova. Vários encontros eu fui, levei eles e trocava a fralda deles, porque eu falava, é uma função minha. É uma função minha, eu não posso perder essa oportunidade de exercer o meu papel de pai. Aí alguém chega para mim e fala, pastor, o que seus filhos têm? Entendeu? O que o filho de fulano de tal, o que os filhos do pastor que isso tem? É porque vocês são pastores que veem às vezes esse resultado deles da igreja? Não, irmãos. Não tem a ver com isso, que está cheio de pastor que não goza desse resultado. Tem a ver, irmãos, em você, já que o prato está na frente, não ter preguiça de levar a boca. Sou eu que tenho que fazer isso, não é Deus. O trabalho é meu. O trabalho é meu. O que você não quer levar à boca, irmãos? Pastor, a comida não é tão boa, mas você tem que comer, irmãos. O prato está diante de você. A preguiça mata oportunidades, e é uma das histórias mais lindas, irmãos, que eu amo na minha vida. Eu falei isso várias vezes. Quando eu estava assim, fazendo a faxina na igreja, limpando lá a igreja, minha mãe, irmãos, eu aprendi ministério com minha mãe e meu pai. Eles falavam, meu filho, limpe essa igreja como se fosse para o Senhor. E nós estávamos lá no domingo de manhã, limpando, fazendo aquela questão toda. Pastor Keis, pastora Laudigiana, não tinha carro, recém-casada. Ela estava grávida ainda do pastor Daniel, naquela pindaíba de início de casamento, né? Que precisava de tudo de emprestado. E a igreja tinha uma Kombi, que eles pegavam a Kombi emprestada para vir para cá. Aí eu estou lá, aí chega o pastor Keis e fala, ô Limão. Ele me chamava de Limão, eu chamava ele de Queição, né? Fala, Queição. Ô Limão, você está sabendo que eu estou em Taguatinga? Eu falei, estou não. Pois é, na semana passada, época do meu aniversário, contou a história e tal, Deus me deu a graça, estou na congregação de lá. Abri uma congregação e a gente está indo lá. Fui na semana passada e essa eu vou de novo. Falei, caramba, glória a Deus. Ele olhou para mim do nada, irmãos. Você quer ir comigo? Eu falei, só se for agora. Ele falou, não tome banho não, só troque de roupa e vai. Irmão, se eu fui fedendo ou não, não sei. Não é verdade? Eu estava limpando a igreja, irmãos. Estava com a calça jeans, com a roupa de limpar a igreja, irmãos. Eu entrei correndo, troquei de roupa e entrei e estou aqui. Oportunidades, amém, amados? Eu poderia ter colocado o leão? Pastor não, que pastor ainda eu acho que se fosse eu ia por medo, né? Mas ele era meu amigo. É até estranho falar isso, ele ainda é. Mas esse peso eu podia falar, não, Queição, rapaz, estou todo sujo, você chamou agora, não é verdade? Mas semana que vem, você quer? Não, então não toma banho não, só troca de roupa, tira essa roupa aí que você está limpando a igreja e 5 minutinhos você está lá. Irmãos, eu entrei naquela Kombi, dessa Kombi, irmãos, veio o ministério, veio a esposa, veio filhos, veio vocês para a glória do Senhor.
oportunidades. Vocês estão entendendo, amados? Poderia não ter levado a boca, ó. A comida está aí, mas dessa vez não dá não. Mas levei. Levei a boca, irmãos. Levei a boca. Essa era a oportunidade. Em nome de Jesus, queridos. Deus hoje quer falar ao teu coração e dizer, queridos, não deixe que o espírito de preguiça te manipule. Deus tem algo novo para mim e para você, irmãos, para a glória do Senhor. O espírito de preguiça mata as oportunidades, nos torna inconstantes, irmãos. Por quê? Porque nós ouvimos aquela voz e falamos, vai dar trabalho. Não, irmão, se o trabalho é para você, faça em nome de Jesus. Não tem a ver com Deus, tem a ver com você, que Deus vai te abençoar nessa manhã. Quantos entenderam? Diga amém. Amém, amados? E assim Deus vai fazendo. Por isso eu falei que era mais uma conversa, irmãos, sobre espírito manipuladores, irmãos, que mudam gerações e vão perseguindo as pessoas. Só terminando, para um desses dos meus filhos, eles têm esse trabalho todinho, mas para a glória de Deus, irmãos, o mais velho amanhã assume um concurso público. Tem resultado. Se Deus permitir, vamos falar assim, ou na verdade, se Deus permitir, ele assume. Aí essa semana estava mostrando cartão de crédito, estava mostrando conta do BRB que já deu, parecendo um menino. Hoje eu estou ministrando para vocês, irmãos, porque um dia eu não falei de leão, porque um dia não falei dos meus sofrimentos, porque um dia, irmãos, eu aceitei sair naquele caminho que Deus me entregou. Queria te convidar a ficar de pé, irmãos. Ouça o que eu vou ler aqui, e a gente já está encerrando. Preste atenção, ouça. Eu vou ler e você, preste atenção. Alguns versículos em Provérbios a respeito da preguiça, dos resultados dele. A mão preguiçosa empobrecerá, porque se recusa a agir. Esse empobrecimento, irmãos, não é só material, esse empobrecimento é também existencial em qualquer área que a preguiça tomar conta, se é relacionamento pessoal, alguma coisa. O preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso tanto deseja, não faz, que morre. O primeiro, Provérbios 10:4, o segundo que eu li, Provérbios 3:4, o terceiro que eu estou lendo, que o preguiçoso morre de tanto desejar. Sabe o que é morrer de tanto desejar, irmãos? Um espírito opressor de ansiedade e de depressão toma conta dele pela ausência de resultados. Provérbios 21:25. Passei pelo campo do preguiçoso e vi todo o seu campo em ruína, a sua casa aos destroços, o seu muro em pedaço, o seu telhado envergado. Olhei, considerei e aprendi. Ou seja, a história de um preguiçoso é comprometido pela sua falta de ação. O preguiçoso se torna escravo daquele que trabalha com diligência. Muito sério, Provérbios 12:24. E para terminar, irmãos, o preguiçoso é rejeitado. Me permita essa rejeição. Ouça bem. Não por maldade das pessoas, mas o preguiçoso é escanteado, irmãos, porque ninguém quer se relacionar com ele, só ele que sabe que não é. Como vinagre para os dentes, e como fumaça para os olhos, assim é para a pessoa que dá ordem, que dá tarefa, que diz algo para o preguiçoso fazer. É muito sério, não é verdade, irmãos?
Aí você não entende muitas vezes porque, eu estou sendo, não, irmãos, às vezes esse espírito de preguiça está manipulando, e o outro fala, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. É uma palavra dura, é uma palavra chata, irmãos, de entender, porque raramente a gente consegue, entendeu? Ter essa consciência que é um espírito de preguiça manipulando a minha história. Mas eu preciso ver, irmãos, e ser liberto para a glória do Senhor. Quantos entenderam? Diga amém. Feche os seus olhos. Deixe Deus ministrar ao teu coração agora, enquanto a equipe de louvor está falando. Deus te trouxe aqui, queridos, para talvez falar, vença, meu filho, porque se você vencer, sua geração vai ser mudada. Se você vencer, a sua história vai ser mudada. Tem algo que tem feito, eu chamei o pastor Daniel, irmãos, porque é uma pessoa, irmãos, que na hora ele teve que se mandar para fazer o seminário dele lá. Ele conta essas coisas que aconteceram lá com ele, com a Nath. Por mais que fosse, irmãos, filho do pastor Keyson, mas ele tinha um caminho dele a percorrer. Ele não podia falar, tem um leão, não dá, irmãos. Não, ele às vezes fala que passou frio, não é verdade? Passou isso, e não tem a ver com recurso ou não, irmãos. Tem a ver com momentos que Deus fala, eu vou criar isso para te amadurecer e crescer. Não deixe que o espírito de preguiça te manipule, irmão. Se o caminho é seu, em nome de Jesus, não coloque leão na sua história. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Queridos, que palavra. Meu Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Como enquanto você estava ouvindo essa mensagem, você pensou em quantas pessoas? Quantas pessoas você pensou, irmão? Pode falar a verdade. Em várias. Em várias que poderiam ouvir essa mensagem, sim ou não? Mas como quantos entenderam que essa mensagem não é para os outros? Essa mensagem é para mim. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu precisava ouvir essa mensagem. Irmãos, quantas vezes nós temos deixado a preguiça roubar o melhor de Deus para nossas vidas? A preguiça impede o homem de comer a comida que já está no prato. Tudo que nós deixamos a preguiça dominar morre de fome. Tudo que tem preguiça na nossa vida morre de fome. O nosso chamado, nossos relacionamentos. Quantos leões nós temos criados para nós mesmos. Querido, que palavra. Que palavra. Amados, quantos leões nós criamos para nossos próprios filhos. Quantas vezes eu escuto os pais dizendo, pastor, eu não sei o que está acontecendo em casa, eu não sei mais, meu filho não quer vir para a igreja, meu filho não quer compromisso com Deus, meu filho não quer estudar, meu filho não quer nada. Claro, você criou para ele vários leões, você permitiu que ele ficasse em casa, se deitando de um lado para o outro. Irmão, você quer saber como eu falava essa semana no meu discipulado? Sabe como é que meu pai me criava, irmão? Sabe como é que meu pai me criou? Eu tinha horário para chegar em casa, eu não fazia o que eu queria. Eu com 19 anos, uma aliança dourada no dedo, eu tinha noivado, eu não saía sozinho com a minha noiva. O preguiçoso, ele quer ter resultado, mas ele não quer esforço nenhum, ele não quer pagar preço nenhum. Ô irmão, que palavra. Irmão, Deus não teve preguiça. Deus desceu do céu e fez a diferença aqui na terra. Eu quero te dizer, Deus quer te tirar desse estágio hoje. Levanta bem alto a sua mão, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, começa a pedir por misericórdia. Fala, Senhor, me tira. Senhor, eu quebro hoje esse espírito de manipulação. Eu quero todo espírito de mentira hoje. Toda mentira que diz que é impossível, que é inviável, que eu estou fazendo muito, que não dá, cai por terra hoje pela autoridade que é no nome de Jesus. O Senhor não morreu por mim para eu viver qualquer vida. O Senhor não morreu para eu fazer o que eu quisesse.
O Senhor morreu para me dar uma vida e vida em abundância. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, arranca de mim todo espírito de preguiça. Arranca de mim, tenha coragem, irmão. Se esforça agora, abre a tua boca, põe tua boca para se movimentar e diz: Senhor. Você pode clamar agora no teu lugar: meu Deus, meu Deus, meu Deus.